o 48. Já, quem sabe, se ainda não te convenceu, o 48 vem para tentar te convencer. Olha. Isaías, capítulo 48. Povo de Israel, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram o Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi. E tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como ferro ou bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito, e vocês precisam reconhecer que falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas, e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês, sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus. Sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isto. O homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero, e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Agora, venham cá e escutem o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram.
Agora o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria, e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá. Com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha, ele partiu a rocha e a água jorrou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Glória a Deus, olha só. Então ele se aprofunda um pouco mais ainda nessa descrição da Babilônia e nesse fato que vai acontecer, e ele chama muito atenção por estar fazendo referência principalmente ao tempo do Apocalipse, que muito depois iria acontecer, conforme em alguns pontos ele até fala sobre isso. Olha só, versículo 1 e o versículo 2. Os que falam estarem com o Deus de Israel. Então aqui ele não deixa dúvida. Esses filhos da Babilônia que ele está se fazendo referência, não é ímpio, não é incrédulo, não é ateu. É pessoas que estão dentro das igrejas. Estão dentro da igreja falando que servem a Deus, como ele está falando no versículos 1 e 2. Ouvi isto, casa de Jacó, vós que chamais pelo nome de Israel, que saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Pessoas têm convicção plena: estamos servindo a Deus, estamos fazendo a obra de Deus. Para não ficar dúvida, quem são as pessoas que serão considerados filhos da Babilônia? São pessoas crentes. Por isso que eu chamo a atenção que quando o Apocalipse ele está falando sobre a grande cidade da Babilônia, ele está se referindo, não quando eu falo igreja, é uma placa específica, mas um modo de comportamento de crentes nesse tempo e nesta época, aonde eles têm a certeza: somos filhos de Deus, estamos servindo a Deus, estamos vivendo com Deus, Deus é o nosso Senhor, cometendo todo tipo de pecado e incredulidade. É este tipo de povo que ele está apontando. E ele ainda chama a atenção do versículo 3 ao versículo 5. Eu vos avisei, homens teimosos, duros como ferro. Ele ainda chama a atenção ao versículo 4. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz, o teu modo de pensar, um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Pessoas duras, não mudam. São pessoas com literalmente a mente cauterizada,
não vai conseguir alterar, tu não vai conseguir mudar. O que espera para eles é só desgraça e sofrimento. Filhos da Babilônia, como Isaías, ele chama a atenção, né? 6 ao 8, novos alertas vou dar para vocês, não para me vingar, mas para purificar vocês. Ele daqui a pouco ele ainda vai estar falando que ele, se quisesse, neste tempo, ele poderia matar todos. Não deixar ninguém vivo. Ele poderia fazer isso. O pecado que eles cometeram dá a Deus esta autoridade. Porém, ele diz que não faria isso por amor do nome dele. Por isso que você encontra em Apocalipse limites a isso. Por exemplo, em um dos selos, se eu não me engano, ele fala que apenas, não seria a melhor palavra, mas enfim, apenas 1/3 da população seria morta. Não são todos, só 1/3. Tu imagina a tragédia que é. Imagina 1/3 de Canoas morrer. 1/3 do Brasil morrer. Estamos falando em 200, vamos botar 220 mil. 1/3 disso. 70 e tantas milhões de pessoas. Algumas regiões que hoje são superpovoadas ficariam quase desertas. E isso só vai acontecer porque Deus ama. Porque se ele não amasse o seu próprio nome, ele mataria todos. Mas por amor ao nome dele, conforme aqui Isaías descreve, daqui a pouquinho, por amor ao nome dele, ele colocou limite. Tem que limpar a casa. Mas alguns eu vou deixar para que se purifiquem. Olha só que interessante. Novos alertas do 6 ao 8, do 9 ao 11. Não permito profanarem o meu nome. Não dirás o santo nome de Deus em vão. Um dos princípios do cristianismo. O que é dizer o nome de Deus em vão? É você estar cometendo, por exemplo, um pecado e dizer, eu estou com Deus, eu sirvo Deus, eu amo Deus. Mas tu está vivendo em pecado. Mas eu amo Deus, eu sirvo Deus. Isso é profanar o nome de Deus. É você querer colocar Deus em meio àquilo que ele detesta, que é o pecado. Isso é profanar o nome de Deus. Isso não é permitido, isso não é tolerado por Deus. Porém, Deus, ele mesmo detestando o pecado, ele não age de forma impulsiva, mas ele dá um tempo para que o pecador se arrependa. E ele coloca limites à sua própria ação. Não é em vão que o Apocalipse ele foi escrito. E eu acredito, quando eu faço os estudos nesta área, alguns mais para conhecimento particular meu, não tenho intenção de pregar, mas quando eu faço essas análises, eu vejo que Deus ele colocou limites até para ele mesmo. Limites em quantos iriam morrer, punidos pelo seu próprio pecado. Ele coloca limites. Em alguns momentos o limite é de 1/3, em outros momentos, se eu não me engano, é metade, enfim, mas ele coloca limites dentro daquilo que vai acontecer. Tudo por amor ao nome dele. Tudo para que, se ele matasse todos, o diabo ia zombar dele dizendo, viu, tu criou os homens e não deu certo. Então ele coloca limite. A queda vai ser horrível. Todos que caírem não vão mais voltar a ser o que eram antes. Mas os que sobreviverem
pelo menos poderão ter uma vida muito ruim, muito difícil, mas pelo menos vão estar vivos. E vão ter a chance de se purificar. Do 12 ao 15, os maus sempre cairão, mesmo que em algum momento façam o que Deus deseja. Esse é o perigo. Olha lá, versículos 12 ao 15. Olha ali, ó. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, mas também já o chamei, o trarei e farei próspero o seu caminho. Os maus sempre cairão, mesmo que em algum momento façam a vontade que Deus deseja, façam aquilo que Deus deseja. Vão prosperar, vão ser abençoados, até porque a gente não tem só defeito, muitos têm qualidades. E Deus recompensa cada uma das suas qualidades. O problema é no momento que chega o juízo. Você pode ter feito coisas boas para Deus, e o próprio Cristo alerta sobre isso. De que adiantaria você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? Você foi um crente 99%. Ganhou o mundo todo para Jesus. Tu vai para o inferno com exclusividade. Adianta? Adianta alguma coisa isso? Adiantou para os outros, mas não adiantou para ti. Então esse é o perigo. Esse é o perigo do tempo que a gente vive hoje. Porque quando Cristo diz 95% do povo que diz eu amo Jesus, estou falando de crente que diz eu sirvo Deus, 95% está contaminado. Então quando a Babilônia cair, Deus vai matar tudo. Não, ele botou limite. É só um terço. É só metade. Agora, a consequência vai vir. E nós hoje estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Porque se até aqui alguém foi filho da Babilônia, pode mudar de comportamento e de atitude. Particularmente eu, Leandro, nesta época, duvido. Duvido que alguém vai mudar tanto ao ponto de dizer eu amo um pé de alface, eu não quero pudim. Duvido. Eu, Leandro, não acredito nisso. Quem se afundou a este ponto, só quando o círculo começar a pegar fogo. Alguns ainda vão sentir os lambuzos do fogo e vão pular fora. Agora, quem se afundou de vez, que jeito, tio? A gente tem exemplos de que aconteceu em pequena escala. 2 exemplos, pelo menos, se confirmam aquilo que eu estou dizendo. É falta de fé? Eu acho que é botar o pé no chão. Porque quando Deus levou 2 milhões de pessoas para o meio do deserto, fez chover pão, eu não estou falando chover água, ele fez chover pão, ele fez chover carne. Quantos amaram a Deus para se salvar? 2. Deus cumpriu a sua promessa e levou o povo para uma terra que mana leite e mel. É neste tempo que Isaías está falando aqui. Fartura o povo tem. Eles nem sabem o que é pobre. Nem sabem o que é isso. Todo mundo tem fartura e abundância. Quando você estuda crônicas mesmo, houve momentos que os sacerdotes tiveram que dizer para o povo, parem de trazer doações. Nós não temos aonde guardar mais. Esse é o povo. Tinham qualidades?
Tinha. Tinham defeitos enormes. Mas há tempo de colher, há tempo de plantar. Quando Isaías e outros tantos servos avisaram, alertaram, vocês estão no erro, com fartura, com abundância, ricos, com um templo revestido de ouro de cima a baixo, a igreja era, duvido que na terra consigam construir outra que chegue aos pés do templo de Salomão. Pode ser semelhante, igual ele de forma alguma, nem se teria dinheiro hoje para isso. Essa foi a igreja que o povo ofereceu para Deus. E em meio a tudo isso, Deus olha para baixo e não gostou de nada. Nada. Ao ponto de, mesmo numa época com um templo desse, um templo incrível, seguindo todos os rituais, mais à frente Deus vai estar dizendo, quando eu me sento, a terra é onde eu descanso os meus pés. Como vocês poderiam fazer um templo para mim? Mas o povo não acreditava. Mas Isaías está louco. Da onde? Olha quanto Deus tem nos abençoado. Olha a fartura que a gente tem. Tudo dá certo. Como que Deus não está contente? Até que o exílio aconteceu. O dilúvio aconteceu. Primeiro aviso. Povo no deserto. Avisados por 40 anos. Não ouviram. 2 se salvaram. Segundo aviso. Terceiro aviso. Exílio. Um povo riquíssimo, fartura, abundância. Não tinham falta de nada, ao ponto de construir um dos templos mais caros que já foram construídos e dedicados a Deus. A barraca que fizeram para Deus custou em dinheiro hoje 2 bilhões de reais. A barraca, tu imagina o templo. Extremamente cuidadoso, detalhes incríveis. As taças, o sacerdote tomando água num copinho de plástico, capaz. Era ouro do mais puro e mais fino. Isaías começa dizendo, Deus está cansado dos vossos cultos, das vossas festas, das vossas ofertas. Por quê? A igreja visivelmente é linda, espiritualmente é uma morada de demônio. E Deus enxerga o espiritual, Ele não está olhando o carnal. Quando os anjos te olham, eles enxergam o espiritual, não estão olhando o carnal. Quando você está tomando banho e os anjos estão lá te guardando, eles estão vendo as tuas vestes espirituais e não estão vendo o teu carnal. E o tempo todo eles estão vendo como você está diante de Deus. O tempo todo. Se você está bem, se você está mal. Se você ama Deus, se você não ama Deus. A questão não é amar a Deus. Muitos têm a sua veste branca porque amam a Deus. O problema é o pecado que cometem. Estão com aquelas rodas de sujeira na sua roupa. Se morresse naquele momento, estariam condenados, na melhor das hipóteses, ao nível 1 do inferno. Sem sequer chance, porque amam Deus, conhecem a verdade. Por que não viveu? Uma escolha. Então a gente pega isso que Isaías aqui está profetizando, que depois João profetiza no Apocalipse. Deus, ele trouxe três vezes ele demonstrou em pequena escala isso que vai acontecer no Apocalipse. Pessoas morreram no dilúvio? Pessoas morreram no deserto? Pessoas morreram no exílio? Já leu o livro As Lamentações de Jeremias? É importante que a gente perceba isso, que quando Isaías aqui ele está dizendo vai acontecer. 3 vezes isso já aconteceu na Bíblia.
Deus não teve pena de homens, mulheres e crianças no tempo do dilúvio. Ele não teve pena de homens e mulheres que estavam ali no deserto, como aquele cara que desafiou Moisés. Moisés tinha defeitos? Claro que tinha, como qualquer um de nós. Tinha falhas? Claro que tinha. Era velho? Bastante. Porém, era escolhido por Deus. Deus escolheu. Ah, mas ele tem defeito? Deus escolheu. E quando o cara se levantou contra Moisés, morreu ele, a mulher, os filhos e a família inteira. E a terra engoliu até a casa deles, que é para não sobrar nem as moedas. Deus não perguntou se Moisés tinha defeito, Deus escolheu Moisés e é Moisés e ponto final. Mas o homem quer sempre saber mais do que Deus e escolher aquilo que Deus definiu. A nossa função é ser aquilo que Deus escolheu para nós. É viver aquilo que Deus escolheu para nós. Eu já era criança quando eu tinha noção do que é ser um pastor. Eu não queria. Quando criança eu já falava, não quero ser pastor. Eu sei a encrenca que é. Só que não foi me dado o direito de escolher. Deus definiu, tu tem que fazer. Deus prepara para enviar. Quando chegar a hora ele manda. Tu pronto ou não? Eu nunca tinha expulsado um demônio. O primeiro culto que eu vou fazer cai 3. Eu nunca tinha botado uma mão para sequer expulsar uma obra maligna, que dirá demônio e legião. Oi? E banco rolando. Uma gente tão abençoada que eu nunca mais vi. Ou seja, o que eu quero chamar a tua atenção para isso é que quando essas coisas começarem a acontecer, Deus não vai perguntar se tu está preparado ou não. Ela vai acontecer no dia e na hora que tem que acontecer. Deus não vai perguntar se tu vai ficar feliz, se tu vai chorar, se tu vai ficar alegre. Ela vai acontecer. Quando o momento chegar, quando a hora chegar, ela vai acontecer. E os anjos têm sido insistentes com o segundo semestre de 2023. Insistente nisso. Então, quando começar a acontecer, vai ser igual a Covid. Vizinhos meus, boas pessoas, morreram. Infelizmente. E Deus disse anos antes que isso ia acontecer. E está avisando. Assim como avisou esse povo. Que a questão não é o que eu penso. Mas não são tão ruins assim. Tu está vendo o carnal, Deus está vendo o espiritual. É essa a diferença. A gente analisa a pessoa pelos comportamentos carnais. Deus analisa pelas vestes espirituais. E se tu é um crente, está vivendo no pecado, no adultério, na bebedice, ou seja, qualquer um dos 120 pecados, que a Bíblia, 120 ou 140 pecados, não lembro direito, o dicionário aqui traz, inclusive o nome de cada um deles. E você diz, eu estou com Deus, está errado. Está usando o nome de Deus em vão. Tu pode te defender, tu pode dizer as coisas mais lindas, mas olha tudo que Deus me deu. O povo no deserto comia o almoço, o café da manhã, a janta que eles comiam, era feito no céu e vinha pronto para eles. Quem é aqui que já tomou um café da manhã feito por um anjo? Os caras, eles passaram 40 anos comendo a comida que os anjos faziam. Tu imagina o tamanho da cozinha lá em cima. Quantos se salvaram? 2. Se Deus não é exigente, quem é? 2 se salvou. Poxa, nós temos que ter ciência disso. E ele continua alertando, ali do 16 ao 18. Se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos. E ali ele descreve, vocês acham que vocês estão abençoados hoje? Não.
Eu era criança quando ele disse ele fez essa pergunta para uma irmã se ela achava que estava abençoada, ela disse que sim. Aí ele disse, tudo que tu tem é só um punhado de moedinha. Nada mais do que isso. A situação dela hoje é um pouquinho pior. Essa pessoa ainda vive. As pessoas poderiam ter uma vida muito melhor se entendessem Mateus 6. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não, a gente busca tudo que é carnal. Se der tempo, a gente busca o espiritual. Né? Tem essa mensagem que ele pediu para mim escrever sobre casamento. Esse é um dos temas que eu nunca gostei de pregar. Ele sabe disso. Sempre fujo desses temas. Mas, já que ele pediu a mensagem, eu vou escrever e vou gravar. Mas é um dos piores temas de se pregar. Tu vai apanhar que nem bicho. Por quê? Porque as pessoas não querem viver aquilo que a Bíblia diz. Tu imagina ter um casamento conforme a Bíblia diz. Jesus amado, não vai acontecer. Tio. Não vai acontecer. Vai para a Bíblia ver os caras se casando com 40 anos e explica isso para o jovem de hoje. Ele vai dizer que é louco. Quando eu falo, não se casa antes dos 30 anos. Eles dizem que eu estou exagerando. Agora, se você tivesse noção do comprometimento espiritual que tu assume, tu ia entender porque Pedro disse, mas Senhor, então é bom que o homem não case. Poxa, eu estou falando, casa lá pelos próximos 30 anos. Pedro já, que estava mais perto de Jesus que eu, disse, tá, mas então é bom que o homem fique solteiro. Que nem casa, então, se tem esse compromisso todo. Porque senão, quem é que se salva? Estamos falando assunto casamento. Não estamos nem botando todas as outras áreas que fazem parte da salvação. Né? Aí é dificuldade. Aqui na terra tudo é lindo, o problema é depois que morre. Ah, se vocês tivessem me ouvido e praticado os meus mandamentos, as bênçãos de vocês seriam como uma enchente. As vitórias constantes como as ondas do mar. Você é convertido? Você já se converteu? Tu tem isso na tua vida? Eu digo para o Senhor, Senhor, eu estou pregando e vou pregar até o meu último dia agora. Para me salvar não vai ser mole. Abençoe que eu viva uns 150 anos e que Jesus não volte antes. Porque quanto mais eu conheço a Bíblia, mais preocupado eu fico. Porque é muito, muito difícil. É difícil. Porque quanto mais eu conhecer, mais duro será o meu juízo final. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Né? E aí quando eu tento fugir de algumas áreas para ver se alivia o pau no último dia, ele manda eu estudar e me aprofundar nelas. Ou seja, Senhor, tu está complicando a minha vida. Poxa vida, né? Mas vamos lá. Manda quem pode e obedece quem precisa, né? Ah, se vocês tivessem me ouvido. Eu estou a minha vida inteira dentro de igreja. Eu tive a graça de nascer dentro de igreja. São 40 anos que esse ministério existe. São 40 anos que eu estou dentro dele. Não conheci outra área na vida a não ser igreja, 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 igreja. E com todo o conhecimento e experiência que eu tenho, versículos 16 e 18, só 2 versículos da Bíblia. Eu tenho isso na minha vida? Não. 2 versículos só. Nem estou apontando os outros. Mas eu creio que é isso que nos torna diferente entre nós caminharmos para ser filhos de Deus e filhos da Babilônia. Filhos da Babilônia têm certeza, eu estou com Deus. Os filhos de Deus, quanto mais conhecem, mais dizem, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Mais eles trabalham em querer ser diferentes. Mais eles trabalham em querer mudar, em querer melhorar, em querer fazer algo melhor. Realmente perceber isso, poxa.
perceber isso, porque esse povo que aqui Isaías está avisando, e que está avisando nós hoje, é um povo que tinha muita fartura e muita abundância. Mas aconteceu isso a vida deles inteira? Não, foi só por um tempo. E aí eles descobriram uma pequena demonstração disso na vida deles, onde sacerdotes que tomavam água numa taça de ouro se tornaram escravos. Foram jogados, reis tiveram seus olhos arrancados e foram jogados em prisões. Isaías avisou. Isaías avisou. Ah, Deus é ruim. Não, ele avisou. E ele ainda disse: qual outro Deus disse para vocês que essas coisas iam acontecer? Que imagem, que ídolo disse para vocês essas coisas vão acontecer? Nenhum. Eu falei para vocês. E o Apocalipse, que é um dos piores momentos que a terra vai viver em toda a sua história, todos os profetas que trouxeram relatos sobre isso chamam ele de o grande e terrível dia do Senhor. Situação como essa nunca houve na terra, situação como essa nunca mais haverá na terra. E pela 4ª vez ele vai dizer: eu avisei. Mas a gente sempre acredita que não. Ah, Deus vai ter misericórdia. Ah, não vai acontecer. Capaz que Deus vai fazer isso com a gente. Falaram isso na primeira, falaram isso na terceira, na segunda, falaram na terceira, e na 4ª agora estão falando a mesma coisa ainda, acreditando que Deus vai ter misericórdia, e ele está falando que não, porque os filhos da Babilônia escolheram o seu caminho. A questão não é estar dentro de uma igreja, a questão é ser como Deus quer. Então é importante que a gente tenha em mente isso, que a gente perceba. E ele alerta, olha o 19 e o 22. Né? Do 19 ao 20, ao 20 principalmente, Isaías 48, 20. Saia da Babilônia, fugide entre os caldeus, anunciai com voz de júbilo, fazei isso ouvir, levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levavam pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Mas aos ímpios não tem paz, diz o Senhor. Então, é importante que a gente tenha em mente isso. Nós tivemos, para aquele que acredita nessas coisas, ou sorte ou azar, de estar vivendo na época do Apocalipse, eu diria sorte, porque a gente vai poder enxergar na prática aquilo que milhares de pregadores ao longo de séculos descreveram em palavras. Azar, devido ao tamanho dos sofrimentos que a gente vai enxergar, e aí tu vai ter que definir de que lado tu está. Ou tu continua firme com Deus, ou tu cai em desespero. Agora, é interessante que aqui ele diz: saiam da Babilônia. Amados, isso aqui é uma situação profética futura direta. Porque quando aconteceu o exílio, e mais lá à frente a gente vai estudar, os homens, quando aconteceu a escravidão, dizem: não, porque Deus vai vir e vai libertar a gente e vai nos restaurar. E Deus, usando um profeta, ele diz para ele: não, eu não vou libertar vocês e eu não vou restaurar vocês. Sirvam os seus senhores da melhor forma. Construam casas, se casem, tenham filhos, porque a partir de agora, essa é a vida de vocês. Por 70 anos, Israel viveu isso. Judá, por mais de 100 e tantos anos, Israel viveu isso. Tá, mas Isaías não disse que era para sair de lá?
Aí tu chega lá, Deus diz que não é para sair, que é para ficar. Amado, isso aqui é profecia, tio. Saia da Babilônia, saia da confusão enquanto há tempo, saia deste modo de vida errado, onde tudo é santo mesmo, fazendo tudo errado. Sai fora disso. Se tu ficar nisso, quando o gongo bater, tu vai entrar pro pau junto, ele não vai ter pena de ti. Por isso ele diz, ele está gritando aqui, saia da Babilônia, saia dessa confusão, tenha um modo de vida realmente santificado da forma que Deus deseja, da forma que Deus quer, saia disso. Porque se tu estiver lá, tu vai ser tratado como um deles. E não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é filha, se é tio, porque a salvação é individual. Foram momentos que aconteceram mais de uma vez ao longo da história. Ah, mas Deus vai ter misericórdia, eu vou orar e jejuar pelos meus filhos. Eu digo, amados, amo cada um dos meus 3 filhos. Agora, se eles escolherem ser um filho da Babilônia, vão cair junto. Porque quando eu vou lá para o primeiro exemplo, nem precisa aprofundar muito. Vai lá para o primeiro exemplo. O dilúvio. Onde estava a mãe de cada uma das noras de Noé? Onde estava o pai de cada uma das noras de Noé? Os sobrinhos, os primos, os irmãos, as irmãs. Onde estavam? Boiando na água do lado de fora. Deus avisou. São momentos extremos? São. Acontecem muitas vezes? Não. O Apocalipse é só a 4ª. Em 6.000 anos de história. Mas vai acontecer. E não é para o futuro, é para o nosso tempo, é para o meu tempo, é para o teu tempo. Porque os anjos estão dizendo, os selos já estão sendo abertos. A questão é qual é o modo de vida que eu estou escolhendo ter. De que forma eu estou me propondo a viver a Deus. Daqui a pouco, se um jovem que vivesse como eu há 100 e tantos anos atrás, ele se salvaria com muita facilidade. Daqui a pouco eu fazendo a mesma coisa na época que eu estou, não. Porque o tempo é outro, a época é outra, o momento é outro. A acessibilidade que nós temos à Bíblia hoje é muito maior. Não há como nenhum crente na terra dizer, eu não sabia que o que eu estava fazendo era errado. Sabia. Não tem como não dizer. A Bíblia é pregada 24 horas por dia. Só mensagens minhas tem aí mais de 300. Só no Spotify já deve ter mais de 100 mensagens minhas, eu acho. Quantas horas de mensagem tem ele só ali? Não tem como dizer, eu não sabia. E eu não sou o único pregador, tem outros milhares que pregam. Eu acredito que no Brasil tenha pelo menos 100.000 pastores. Só no Brasil. Se prega a verdade ou a mentira, bom, aí é individual de cada um. Então aqui Isaías está chamando a nossa atenção, desperta, cai fora, salta fora, fuja de lá, para que vocês possam ficar em segurança, porque se tu estiver lá, tu não vai ficar em segurança. Outro pequeno exemplo que a memória me traz agora também, Sodoma e Gomorra. O que Deus disse para Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas? Cai fora e não olha para trás. Ele avisou? Avisou. Os anjos foram lá na casa deles tirar eles pela mão. A mulher se salvou? Não. O anjo foi na casa dela, tirou ela de casa pela mão. Se salvou? Não. Ela olhou para trás. Ela não fez o que Deus disse. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Quando a gente fala dessas situações extremas, não é algo que aconteceu sempre ao longo da história. Como eu disse, são 4, 5 situações aí. Sodoma e Gomorra a gente não conta tanto porque foi mais localizado. Foi bem específico mesmo. E não entrou o povo de Deus em si no meio, né? Agora, aconteceu. Então a gente consegue citar com facilidade 4 acontecimentos ao longo de 6.000 anos, 5.800 e tantos anos.
Ou seja, a cada 1000 e tantos anos acontece uma vez. Sim, e eu e tu tivemos a sorte de estar no meio de uma. Né? Nascemos na época errada? Não, a gente nasceu na época que tinha que nascer. A questão não é se a gente não tivesse nascido. Irmão, a gente já está no barco e o caico está afundando. A questão é, tu vai espiritualmente ter capacidade de caminhar em cima da água ou tu vai afundar junto? Porque a Bíblia fala que mesmo que Deus envie um anjo lá para ajudar, muitos ainda não se salvam nem assim. A mulher virou uma estátua de sal. Caramba, ela viu os anjos, foi tirada pela mão, nem assim se salvou, mas é ruim de coração, tia. E a Bíblia está dizendo que muitos nesse tempo, filho da Babilônia, são teimosos, duros como ferro. Capítulos 3, versículos 3 e 5. Hã? Então, a questão é essa, a gente precisa ter em mente que a gente tem que ser diferente. Hã?